Quando ele te escolhe em silêncio, é porque você se tornou única. Quando um homem te escolhe, ele não anuncia, não declara, não deixa óbvio. A escolha verdadeira acontece primeiro em silêncio, lá onde nem ele entende o que está acontecendo. Jung dizia que o inconsciente escolhe antes da mente compreender. E quando ele te escolhe em silêncio, é porque você se tornou única para ele de um jeito que não existe comparação. Ele tenta agir normalmente, tenta parecer indiferente, tenta controlar o que sente, mas o que o corpo, os olhos e a energia dele revelam é muito mais verdadeiro do que qualquer palavra poderia expressar. A escolha silenciosa acontece quando ele percebe que você mexe com o mundo interno dele de forma diferente, mais profunda, mais real. Ele não busca outras, ele não procura distrações, ele não precisa explicar. Algo dentro dele sabe. Não é decisão racional, é reconhecimento emocional. Ele te olha de um jeito diferente, te trata de um jeito diferente, pensa em você de um jeito diferente. A escolha não aparece no que ele diz, mas no que ele faz sem perceber. Ele tenta resistir, mas não consegue. Ele tenta manter distância, mas o corpo se aproxima. Ele tenta negar, mas a emoção se impõe. Quando a psique escolhe, o ego se curva. Você se torna referência interna. Jung dizia que quando o inconsciente encontra algo verdadeiro, ele não abandona. E por isso, a escolha silenciosa é a mais poderosa, porque vem da alma, não da mente. O homem que te escolhe em silêncio te analisa com profundidade. Ele observa sua postura, sua essência, sua energia. E quanto mais ele observa, mais certeza emocional ele tem. A escolha silenciosa é quando ele te prioriza sem te dizer. Quando você ocupa pensamentos que ele não planejou ter. Quando você se torna o ponto emocional que o inconsciente dele não solta. Ele não precisa falar, porque o que ele sente já está decidido dentro dele. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir os sinais invisíveis que mostram exatamente quando um homem já te escolheu em silêncio. E por que, quando isso acontece, você já se tornou única para ele de um jeito que nenhuma outra mulher consegue ser. Quando um homem te escolhe em silêncio, ele não está tomando uma decisão lógica, ele está vivenciando uma experiência emocional que ele mesmo não consegue explicar. Essa escolha silenciosa significa que algo em você tocou a parte mais profunda da psique dele, a parte que Jung chamava de inconsciente emocional. Para a mente masculina, escolher em silêncio é mais seguro do que declarar. Ele sente medo de se abrir, medo de se entregar, medo de mostrar vulnerabilidade. Então, ele te escolhe por dentro, antes de ter coragem de mostrar por fora. A escolha silenciosa é um processo interno, não externo. Ele analisa, observa, compara, avalia, mas não fala. Ele não quer prometer algo que ainda não sabe como administrar. Então ele sente, vive, aceita em silêncio. Essa escolha significa que você despertou nele um reconhecimento emocional. Não é atração superficial, não é interesse momentâneo, não é impulso. É identificação. Ele sente que existe algo em você que é raro, algo que não encontra em qualquer lugar, algo que não sabe explicar, mas que o toca de forma intensa. E esse tipo de sensação, o homem não compartilha com qualquer mulher. É algo íntimo, profundo e simbólico. A escolha silenciosa também significa que você passou a representar algo emocionalmente importante para ele. Jung dizia que aquilo que nos impacta se torna símbolo. E quando você vira símbolo para ele, símbolo de paz, símbolo de refúgio, símbolo de admiração, símbolo de conexão, ele te escolhe, mesmo sem admitir. Para ele isso significa, ela tem algo que ninguém tem. A escolha silenciosa é o reconhecimento de que você toca o que existe de mais humano e mais sensível dentro dele. Essa escolha significa também que ele está se preparando. O homem não se entrega quando ainda está tentando entender. Ele se entrega quando emocionalmente se sente seguro.
E a segurança não surge nas palavras, surge nas ações internas. Quando ele te escolhe em silêncio, ele já está construindo aceitação emocional. Por isso, a escolha silenciosa é a verdadeira escolha. Porque não veio de impulso, veio de profundidade, não veio de carência, veio de significado, não veio de desejo passageiro, veio de conexão real. A escolha silenciosa é o momento exato em que o homem percebe que você não é qualquer mulher. Você é a mulher que acessa o interior dele. Quando um homem te escolhe em silêncio, existem sinais profundos que ele não consegue controlar. Esses sinais não vêm do comportamento racional, mas do inconsciente emocional. É nessa camada silenciosa que os gestos dele revelam a verdade que ele ainda não verbalizou. Aqui estão os 3 sinais mais claros de que ele já te escolheu, mesmo sem falar. O olhar que entrega tudo. O olhar masculino não mente. Ele pode controlar palavras, controlar postura, controlar atitudes, mas o olhar entrega o que ele sente. Quando ele te escolhe em silêncio, ele te observa com profundidade. Não é o olhar superficial, é o olhar que busca algo, que te analisa, que te admira. E o mais revelador é quando ele perde o foco por alguns segundos, enquanto te olha, como se sua mente estivesse acessando uma lembrança emocional. O olhar dele te procura mesmo quando ele tenta ignorar. O inconsciente dele registra você como referência. Por isso, ele te observa em silêncio, porque você já é alguém emocionalmente importante. Jung dizia que o inconsciente fala através dos olhos. O olhar é a linguagem da escolha interna, o cuidado que ele não admite. O segundo sinal aparece nos pequenos cuidados invisíveis. Ele presta atenção em detalhes seus que você nem percebe. Ele lembra de coisas que você falou. Ele tenta te proteger emocionalmente sem parecer. Ele te trata de forma diferenciada sem admitir. Esse cuidado silencioso é o reflexo do vínculo emocional que ele sente. Ele não te escolhe com palavras, ele te escolhe com atitudes. Ele faz pequenas coisas que revelam grande significado. O cuidado silencioso aparece quando ele quer seu bem, mesmo sem você pedir. Quando ele tenta te aliviar, mesmo sem você notar. Quando ele se preocupa, mesmo sem verbalizar. Esse cuidado revela que você já está no núcleo emocional dele. O retorno inevitável. Esse é o sinal mais verdadeiro de todos. Quando ele se afasta, mas volta. Quando ele desaparece um pouco, mas reaparece. Quando ele tenta se controlar, mas sua mente o empurra de volta a você. Esse retorno não é casual, é emocional. Jung dizia que a psique retorna sempre para aquilo que lhe traz significado. Mesmo que ele tente resistir, ele volta porque você já está marcada internamente. A escolha silenciosa é quando o retorno acontece sem motivo aparente, sem justificativa lógica, sem necessidade de explicação. Ele simplesmente sente que precisa estar perto de você de alguma forma. O retorno mostra que existe algo dentro dele que não consegue te soltar. Ele pode não saber explicar, mas o inconsciente sabe. Você se tornou única. Esses 3 sinais, o olhar profundo, o cuidado silencioso e o retorno inevitável, formam o mapa emocional da escolha interna. Ele não te escolheu com a boca, ele te escolheu com a alma. O homem só escolhe em silêncio quando algo em você o atinge em um nível que ele não controla. A verdade é, ninguém escolhe no silêncio aquilo que não tem valor emocional. Ele te escolhe em silêncio porque você representa algo raro, algo verdadeiro, algo que ele não quer perder. A psique masculina não escolhe uma mulher com palavras, mas com impacto emocional. A escolha silenciosa acontece porque, segundo Jung, a alma decide antes que a mente tenha tempo de analisar. O homem não escolhe racionalmente, ele reconhece emocionalmente. E quando esse reconhecimento acontece, ele entra em contato com partes da sua própria psique que ele nunca acessou antes.
A primeira razão junguiana pela qual ele escolhe em silêncio é que ele está enfrentando a sombra. A sombra representa tudo aquilo que ele esconde de si mesmo: inseguranças, fragilidades, medos, lembranças emocionais, experiências passadas. Quando você o toca de forma verdadeira, profunda e intensa, ele sente que algo dentro dele está sendo visto. E isso assusta. Ele não quer admitir, porque admitir é expor aquilo que ele tenta esconder até de si mesmo. Então ele te escolhe internamente, sem verbalizar, para proteger o sentimento. A segunda razão é que você ativa a ânima dele. A anima, segundo Jung, é o lado emocional, sensível e intuitivo do homem, o lado que ele normalmente tenta esconder. Ao te escolher, a anima desperta. Ele passa a sentir com mais profundidade, a refletir com mais intensidade, a imaginar com mais frequência. O despertar da ânima é algo transformador. Ele começa a ter pensamentos que não tinha antes, percepções que não tinha antes, sensações que não tinha antes. E essa transformação emocional não é algo que ele admite facilmente. Ele precisa primeiro entender, processar, aceitar. Essa fase acontece em silêncio. A terceira razão junguiana é a projeção. Ele enxerga em você características que ele valoriza, admira, deseja, mas que talvez não sabia nomear. Você se torna símbolo, e símbolos são escolhidos silenciosamente. Ele pode não saber por que sente isso, mas sente. Projeção não é ilusão, é reconhecimento. Ele reconhece algo em você que ressoa com algo dentro dele. É por isso que a escolha acontece antes da declaração. A quarta razão é o medo da perda. Quando um homem percebe que você é única, não por ser perfeita, mas por ser emocionalmente verdadeira, ele sente medo de perder você. E esse medo o faz se proteger. Ele não quer agir impulsivamente. Ele não quer te prometer algo que ainda não pode cumprir. Ele não quer avançar antes de estruturar emocionalmente o que está sentindo. Então, ele te escolhe em silêncio, porque a escolha é grande demais para ser jogada fora com palavras ditas na hora errada. A quinta razão é a necessidade de preparo emocional. A escolha não é só sentimento, é responsabilidade emocional. Para Jung, o amor verdadeiro exige consciência. Ele precisa estar emocionalmente pronto para se entregar, e essa prontidão não surge da noite para o dia. Então, ele vive essa escolha primeiro nas camadas internas, antes de levá-la para a superfície. Por isso, quando ele te escolhe em silêncio, não é falta de coragem, é processo emocional, não é indecisão, é profundidade, não é jogo, é vulnerabilidade. Ele te escolheu porque algo em você tocou o núcleo da psique dele. E quando isso acontece, o homem se revela não com palavras, mas com o silêncio cheio de significado. A escolha silenciosa é a escolha mais real que existe, porque nasce da alma antes de nascer da boca. Quando um homem te escolhe em silêncio, internamente, ele já sabe que você não é apenas alguém com quem ele conversa, troca mensagens ou se relaciona. Você representa algo emocionalmente significativo para ele. O que essa escolha significa para ele é algo que vai muito além de atração, vontade, conexão. Significa que você se tornou referência emocional. Você é o lugar onde ele encontra uma sensação diferente, algo que ele não encontra em outras relações. Algo que ele não sabe explicar, mas sente de forma visceral. Essa escolha significa que ele te vê como exceção. Ele pode ter conhecido muitas mulheres, pode ter conversado com várias, pode ter vivido outras experiências, mas você não entra na lista. Você entra no núcleo emocional. A escolha silenciosa significa que você se tornou alguém que ele admira. O homem não escolhe por conveniência, escolhe por impacto. Jung dizia que aquilo que mexe com a alma não precisa ser justificado. E é exatamente isso. Você toca algo nele que não precisa de explicação.
Essa escolha significa que ele te valoriza mais do que admite. Ele se importa com a sua presença, com a sua opinião, com a sua energia. Ele não precisa dizer, porque a psique já decidiu. Ele te coloca como referência para decisões, para emoções, para reflexões. Até o silêncio dele carrega você. A escolha silenciosa significa que ele sente que existe algo em você que ele não quer perder. Não porque você seja perfeita, mas porque você é verdadeira. Essa escolha significa que ele começa a planejar você emocionalmente. Não é a lógica de quando vamos assumir algo, mas a lógica interna de como eu vou proteger isso. O homem que te escolhe pensa antes de agir, porque ele entende que você não é superficial. Ele não quer te machucar, ele não quer te decepcionar. Ele sabe que se ele se entregar, será de verdade. Por isso, essa escolha significa mais do que amor, significa transformação. Ele sente que depois de você, algo nele mudou. A maneira como ele se sente, como ele pensa, como ele se relaciona consigo mesmo. A escolha silenciosa mexe com o interior dele. E quando você toca o interior de um homem, você toca a verdade dele. Quando um homem já te escolheu em silêncio, significa que o vínculo emocional está formado dentro dele, mesmo que ele ainda não tenha assumido externamente. Nesse momento, a maneira como você age pode aprofundar o vínculo ou quebrá-lo sem intenção. A atitude certa não exige esforço, não exige técnicas, não exige manipulação. Exige consciência emocional. Primeiro, a mulher deve agir com naturalidade. Quando ele te escolhe em silêncio, qualquer sinal de pressão emocional fará ele se retrair. Ele precisa sentir que está livre para sentir, sem ser cobrado por isso. A naturalidade mostra segurança, e segurança é aquilo que ele associa com você quando te escolhe emocionalmente. A naturalidade não é frieza, é estabilidade. Segundo, ela deve manter sua essência. Ele não se apaixonou por uma máscara, não se encantou por uma performance. Ele te escolheu pela tua autenticidade, pela tua energia, pela tua forma única de existir. Se você muda para tentar agradá-lo, você perde exatamente aquilo que o tocou. A mulher que permanece fiel à sua essência aprofunda o laço. Terceiro, ela deve oferecer calma emocional. O homem que já te escolheu internamente está em um processo de adaptação emocional. Ele está se ajustando internamente ao que sente. Ele não precisa de exigências, ele precisa de espaço. Calma não é indiferença, é maturidade afetiva. A calma feminina cria o ambiente emocional seguro, onde o homem tem coragem de se entregar. Quarto, ela deve evitar comparações. O homem que te escolhe em silêncio te vê como exceção. Se você tenta comparar-se com outras mulheres, ele sente que você ainda não entendeu o lugar especial que tem dentro dele. A comparação cria insegurança, e insegurança atrapalha o vínculo. A confiança cria intimidade, e intimidade aprofunda o vínculo. Quinto, ela deve demonstrar segurança emocional. A mulher segura não exige declarações imediatas, não pressiona, não invade, ela não duvida de quem ela é. E essa segurança faz ele sentir que está na presença de alguém que compreende a profundidade do que está acontecendo. A segurança feminina é o porto emocional da escolha dele. Sexto, ela deve saber quando se posicionar. A escolha silenciosa não significa indecisão permanente, significa processo emocional. A mulher não precisa cobrar, mas ela pode sinalizar clareza. Ela pode mostrar o que gosta, o que não aceita, o que espera, não como exigência, mas como maturidade. O homem que te escolheu internamente respeita sua postura. Por último, ela deve permitir a passagem do silêncio para a verbalização naturalmente. Quando ele sentir que o vínculo está seguro, ele falará. Não porque foi pressionado, mas porque se sentiu emocionalmente pronto. A mulher não força a revelação. Ela permite que a revelação aconteça.
Quando ele já te escolheu em silêncio, você não precisa provar nada. Você não precisa competir com ninguém. Você não precisa correr atrás. Tudo o que precisa é manter aquilo que fez ele te escolher, sua essência emocional. E quanto mais você permanece fiel a ela, mais profunda a escolha dele se torna. Quando um homem já te escolheu em silêncio, o vínculo está formado no inconsciente dele, mas ainda é frágil na superfície. Ele sente, mas não entende totalmente. Ele quer, mas não sabe ainda como agir. E exatamente nesse ponto, existem dois erros femininos que podem fazer ele negar a escolha que já foi feita internamente. Cobrar definições antes do tempo. Quando a mulher cobra declarações, etiquetas, garantias ou verbalizações antes que ele esteja emocionalmente pronto, ele sente pressão. E a pressão emocional ativa o medo. Ele não nega o sentimento porque não existe, mas porque teme que esse sentimento seja colocado em um terreno que ele ainda não conseguiu organizar internamente. A cobrança cria a sensação de obrigação, e a obrigação mata a espontaneidade emocional. Ele se fecha não por falta de amor, mas por instinto de proteção. Quando a mulher força a verbalização, ele tenta fugir para preservar o que sente. Jung dizia: a psique retira-se quando se sente ameaçada. Cobrança antes da hora não acelera o amor, ela o sufoca. Reagir com insegurança. O segundo erro é agir com insegurança emocional. Quando a mulher interpreta o silêncio dele como desinteresse, ela começa a testar, provocar, comparar, competir, fazer perguntas indiretas, buscar confirmações. Essa atitude faz ele concluir que ela não entende o que está acontecendo em nível emocional. A insegurança feminina faz ele acreditar que, se ele revelar a escolha interna, ele será responsável por suprir todas as expectativas emocionais dela, e ele teme falhar. O homem que te escolheu internamente não teme amar, ele teme decepcionar. E quando você reage com carência, a psique dele entende que o vínculo será instável. Então ele se retrai. Esses dois erros têm o mesmo efeito. Eles não matam o sentimento, eles matam a coragem. Eles não fazem ele desistir de você, fazem ele desistir de tentar revelar o que sente agora. A escolha permanece, mas o movimento para fora dela para. Quando a mulher evita esses erros, ela não só preserva a escolha dele, mas a aprofunda. O homem não nega porque não sente. Nega porque tem medo do ambiente emocional que será criado se ele admitir. Quando um homem te escolhe em silêncio, não é falta de coragem, não é indecisão, não é confusão. É profundidade emocional. É o inconsciente reconhecendo em você algo que não se encontra todos os dias. Ele não fala porque não sabe como traduzir em palavras o impacto que você causa dentro dele. Ele não declara porque ainda não controla o que sente. A escolha silenciosa é o reflexo da verdade mais íntima da psique dele. Jung dizia: o que é real não precisa ser provado, apenas sentido. E quando ele já te escolheu em silêncio, isso significa que você se tornou simbólica para ele. Você representa algo. Você não é apenas mais alguém na vida dele. Você é alguém que ele guarda, alguém que ele analisa, alguém que ele teme perder. A escolha silenciosa é o reconhecimento de que ele não quer brincar com você. Ele te observa, te respeita, te admira, te cuida, te prioriza, mesmo que nada disso esteja explicitado em palavras. E aqui está a revelação final. O silêncio não é ausência de sentimento, é proteção do sentimento. Quando o homem ama de verdade, ele tenta primeiro entender como amar sem destruir. Se você percebe esse silêncio, se você enxerga esses sinais, então você já entrou na parte mais profunda dele. E isso não é comum, isso não é casual, isso não é substituível, isso é raro. Por isso agora eu vou te convidar para ir ainda mais fundo. No próximo vídeo, você vai entender os sinais que mostram quando ele já não consegue mais te tirar do pensamento, mesmo que tente.
Clique agora no vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque você merece compreender o que está acontecendo no nível mais profundo da psique dele.